Olá pessoal, revisão de Biologia, no segundo ano, no nosso terceiro bimestre, na nossa escola do Sila. Professor Wilson Cohen, aqui no canal, o vídeo está liberado. Vamos lá, analisando questão por questão que nós vimos em sala, beleza? A especiação alopátrica é aquela que se desenvolve em regiões separadas por... Olha aqui o desenho, mostra uma ilha, vamos dizer que fosse uma ilha, ocorreu um evento geológico, separou em duas partes a ilha. Essas duas populações vão sofrendo mutação, recombinação genética, o tempo vai passando e também vai sofrendo seleção natural, e aí as populações vão se diferenciando. Olha aqui já está mais claro, aqui está mais escuro. Até que elas chegam num momento em que elas estão reprodutivamente isoladas, ocorre o isolamento reprodutivo, e elas são novas espécies. Se nós juntarmos novamente, elas não vão conseguir cruzar e gerar descendentes férteis. Então a resposta para essa questão, especiação alopátrica, barreira geográfica, não é isso, gente? Uma barreira geográfica pode ser um rio, uma montanha, enfim. Próxima. A figura abaixo mostra uma das evidências de parentesco entre organismos a partir da observação das semelhanças do seu desenvolvimento inicial. Essa evidência é denominada... nós temos aqui 4 embriões de peixe, réptil, pássaro e homem. Seria o quê? Qual seria a resposta? Embriologia comparada, não é isso? Beleza? Próxima. O hábito de colocar argolas no pescoço por parte das mulheres de algumas tribos asiáticas promove o crescimento dessa estrutura, representando nestas comunidades um sinal de beleza. Desta forma, temos que as crianças, filhos destas mulheres, já nasceriam com um pescoço maior, visto que esta é uma tradição secular. A afirmação acima pode ser considerada como defensora de qual teoria evolucionista? Minha gente, vamos lá. O que acontece aqui? Olha, tem duas coisas importantes que você tem que atentar aqui. Promove o crescimento da estrutura, tá? O pescoço cresce, se estica. E os filhos nascem já com esse pescoço esticado. Isso está de acordo com a teoria de quem? De Lamarck, né? Da lei do uso e desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos. Próxima. O ambiente afeta a forma e a organização dos animais. Isto é, quando o ambiente se torna muito diferente, produz ao longo do tempo modificações correspondentes na forma e organização dos animais. As cobras adotaram o hábito de se arrastar no solo e se esconder na grama, de tal maneira que seus corpos, como resultados de esforços, olha aí, repetidos, de se alongar, adquiriram comprimento considerável. O trecho citado foi transcrito da obra Filosofia Zoológica. Lá na sala eu coloquei o texto em francês. Philosophie zoologique, de um famoso cientista evolucionista. Assinale a alternativa que contém respectivamente a ideia transmitida pelo texto e o nome do seu autor. Seleção natural? Não. Seleção natural, o livro é A Origem das Espécies, de Charles Darwin, mas não é essa a resposta. Né? Então, olha, gente, resultado de esforços e adquiridos, né, nós temos as duas leis. A lei que nós já vimos na questão anterior, a mesma coisa. Lei do uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos. A resposta é... Herança dos caracteres adquiridos, Jean-Baptiste Lamarck. Próxima. Na imagem abaixo, encontra-se estruturas que possuem a mesma origem embrionária, independente da função que desempenham. Essa evidência evolutiva chama-se... Muito bem, gente. Olha, a pata dianteira do cavalo, ela tem um osso chamado húmero, que é o mesmo húmero do nosso braço, que é o mesmo número da nadadeira da baleia. Isso aqui é a nadadeira da baleia, que é o mesmo número da asa da ave. Então são órgãos que têm a mesma origem embrionária, mas independente da função. Aqui na ave para voar, a nadadeira da baleia para nadar, no braço do homem fazer um monte de coisa, e do cavalo para caminhar, né, cavalgar, enfim. Então a resposta aqui seria o quê? Órgãos homólogos, não é isso? Então, pessoal, as pirâmides ecológicas são uma forma de representação das cadeias alimentares. Elas podem ser de número de biomassa e de energia. A respeito das pirâmides de energia, marque a alternativa correta. É o que está certo. Como eu falei, o Sol, estou refazendo essa questão porque eu observei que há duas respostas corretas aqui. A energia do Sol é a energia que os produtores utilizam, a energia luminosa, e transforma em energia química através da fotossíntese. Eles
produzem glicose, o açúcar, que é o alimento das plantas. Os produtores são autótrofos, ok? Então, energia luminosa transformada em energia química, que é consumida pelos outros membros da cadeia alimentar. O consumidor primário é aquele que se alimenta do produtor, e ele precisa dessa energia, já que ele não pode produzir, ele é heterótrofo. Então, a planta produz seu alimento, usa uma parte liberando calor através da respiração celular. E o que acontece aqui? A mesma coisa, os consumidores eles capturam essa energia, comem a energia do produtor, gastam uma parte sob a forma de calor, tá bom? Então já se perde parte da energia aqui, então ela vai diminuindo. O consumidor secundário, quando vem e come esse viadinho aqui, o que acontece? Ele também vai usar uma energia menor, a taxa vai diminuindo. Então a energia vai diminuindo na cadeia alimentar, quando todos morrem, caem na mão dos decompositores. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte, tá? Os decompositores são responsáveis pela reciclagem da matéria. A matéria que estava nos membros da cadeia alimentar, os decompositores decompõem, destroem, ela vai cair no solo de novo e pode ser reutilizada. Então a energia vai diminuindo, né? Ela é unidirecional, ela segue uma direção só. Ela vai diminuindo e uma vez que ela é liberada para o espaço, ela não volta mais. Então, pessoal, observando aqui as alternativas, eu vi o seguinte: a cada nível trófico, a energia obtida do nível anterior é maior. Correto. 1, 2, 3. Primeiro nível trófico, segundo, terceiro. Então, o nível trófico dos produtores, a energia é maior, no consumidor ela já é menor ainda, e aqui menor ainda, ela vai diminuindo até chegar aos predadores de topo. Então, obtida do nível anterior. Correto. Ela é maior. Essa energia é maior do que essa. Esse cara obtém deste nível. E neste nível ela é maior. Este cara obtém deste nível. E neste nível ela é maior. Beleza. Só que é o seguinte, essas duas, essa aqui de baixo também está correta. A pirâmide de energia nunca poderá ser invertida. Nunca pode ser invertida. Por quê? Porque uma vez que a energia vai diminuindo, né, ela não aumenta, ela só diminui na cadeia alimentar e segue uma única direção. Ela não pode ser aquela base grande, depois a outra menor, não. Ela tem uma base maior, aí vai diminuindo até o topo, você tem uma quantidade menor de energia. Poderia ter uma base pequena e vai aumentando no caminho? Não, porque ela é sempre unidirecional e sempre vai diminuindo. Portanto, a pirâmide de energia nunca poderá ser invertida. Isso está correto. Então essas duas estão corretas, pessoal, ok? Essas duas, as outras estão erradas. A pirâmide de energia representa o número total de indivíduos de uma cadeia alimentar. Não, a pirâmide de energia representa a quantidade de energia em cada nível, não o número de indivíduos. A de número é numérica. A quantidade de energia em cada nível é calculada multiplicando-se o número de indivíduos pela sua massa. Essa aqui é a pirâmide de biomassa, não é de energia. Os indivíduos da base são chamados consumidores primários. Não, os indivíduos da base são chamados de produtores. Beleza? Eu corrigi essa questão, tá? Para você ter um entendimento legal dela. Beleza? Próxima. Na figura abaixo, vemos espécies aquáticas pertencentes a grupos distantes, mas que possuem características morfológicas muito semelhantes. São uma evidência evolutiva chamada. Gente, aqui é um golfinho, um mamífero, aqui um ictiosauro, um réptil que já está extinto. Ele é um réptil, era um réptil, e o tubarão é um peixe. Mas veja que eles têm a mesma estrutura morfológica, não é? Para natação, tem nadadeira peitoral, nadadeira dorsal. Tem as nadadeiras aqui caudais, né? A cauda. Ou seja, mesmo sendo de grupos bem distantes, eles apresentam... O que é isso? Sai daí, rapaz. Oh, meu Deus. Desconectou aqui a internet. Mesmo sendo de estrutura de grupos bem distantes, vezes eles apresentam órgãos análogos. A presença dos órgãos análogos, ou seja, eles têm a mesma função, natação, mas eles têm a origem embrionária diferente, né? São grupos diferentes de vertebrados. Então, toda vez que tem órgãos análogos e tem estrutura semelhante, você vai ter a convergência adaptativa. Eles convergem órgãos, né, por causa do processo de adaptação, devido às pressões que o meio aquático exerce sobre essas espécies, para que elas possam desempenhar melhor essas funções. Próxima questão. O menor tamanduá do mundo é solitário, tem hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que ele forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente, emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote.
Isso aqui é a fecundidade dele, não é? A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Ou coisa boa, né? Tem sempre muitas fêmeas. Está na ciência hoje, as crianças, número tal. Gente, a descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu quê? Olha, gente, toda vez que você tiver um texto longo falando da vida dele, como ele é solitário, mas aí ele mora num cipó, ele é noturno, quantos filhos ele tem, fala quantas fêmeas. Tudo isso fala sobre o quê? Todo esse aspecto que eu botei em vermelho aqui, ó, não é sobre o habitat, tá? O habitat é só aqui, ó, emaranhado de cipós. Esse é o modo de viver da espécie. Toda vez que o texto falar sobre o modo de viver da espécie, nós temos o nicho ecológico. Próxima. A figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo, se nessa lagoa ocorrer um derramamento desse metal? Bom, aqui na cadeia alimentar, observe. Temos aqui algumas algas, temos um caramujo que come a alga, um peixinho que come a alga. Temos um peixe maior que come o peixinho e o caramujo, e temos aqui uma garça que não faz parte diretamente do ecossistema da água, mas ele se alimenta dos elementos desse ecossistema, beleza? Então ela se contamina também, já que o meio foi contaminado com mercúrio. Então, gente, a resposta a esse item é a primeira. As aves, pois são os predadores do topo dessa cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. Gente, lembra que eu falei na sala de aula sobre a lei dos 10%, né? A lei dos 10%, o princípio dos 10%. Que cada nível trófico utiliza 10% apenas da energia do nível trófico anterior. Então aqui nós temos, por exemplo, né, o que tem de energia nas algas, os caramujos e os peixinhos, eles utilizam 10% dessa energia. O peixão maior utiliza 10% da energia que estão nos peixinhos e nos caramujos. E a garça utiliza 10% do que está no peixinho e no peixão. Como a energia diminui, desde os produtores, ela diminui até chegar no predador de topo da cadeia, que é o fim do elo da cadeia, diminui a energia e aumenta o quê? O consumo de alimento. Ele tem que alimentar mais, porque a energia é menor, ela vai diminuindo. Então ele come mais, então, come peixão, come peixinho, come bastante, e isso faz com que ele se contamine mais, pessoal. Então, a resposta, né, a essa questão é essa. Os predadores de topo, no fim da cadeia, eles acumulam mais, porque se alimentam mais também da matéria, tá, pessoal? E aí se contaminam, já que o mercúrio é matéria, é um componente. O nome desse processo chama-se bioacumulação. Metais pesados, quando são lançados no meio, no ecossistema, ele gera esse problema na cadeia alimentar. Beleza? Próximo. A evidência evolutiva abaixo é denominada, olha, é um apêndice secal, pessoal. Essa aqui é a resposta direta, nós comentamos lá na sala. Órgãos vestigiais. São órgãos que perderam a sua função, né, com o tempo, com o processo de seleção natural. Claro que em outras espécies o apêndice secal, como nos coelhos, ele é bem desenvolvido, então lá ele tem uma função importante, mas aqui na espécie humana o apêndice secal já não tem função significativa, então ele é um órgão vestigial. Muito bem. Essa questão é legal. Um estudo caracterizou 5 ambientes aquáticos nomeados de A a F em uma região, medindo parâmetros físico-químicos de cada um deles, incluindo o pH nos ambientes. O gráfico 1 representa os valores do pH em 5 ambientes. Está aqui o gráfico 1, ambiente A, B, C, D e E, com níveis diferentes de pH. Utilizando o gráfico 2, que é esse aqui, que representa a distribuição estatística de espécies em diferentes faixas de pH, pode-se esperar um maior número de espécies no ambiente, tá? Qual deles? O gráfico 2 você utiliza para indicar qual é o meio que tem maior número de espécies, pessoal. Então aqui, ó, o gráfico 2 tem aqui no eixo do Y o número de espécies que vai crescendo. Aqui o pH ótimo no eixo do X. Então você vê que
Entre 4 e 5 você tem cerca de 10 espécies. Entre o 9 e o 10 você tem cerca de 20. E aqui entre 7 e 8 você tem o maior número de espécies. Em pH 7, ó, pH 7 e 8, tá? Esse eixo aqui. Então, ó, esse é o eixo que tem maior, quer dizer, a coluna que tem maior espécie, que está entre 7 e 8. pH 7 e pH 8. Vamos olhar para cá agora o gráfico 1. Aonde é que tem o pH dessa faixa de 7 e 8? É bem aqui, não é? Então vamos ver. Seria esse aqui, ó, o meio D. Porque o pH, se aqui 6 e 8, né? pH aqui. Entre 6 e 8, 7 seria aqui no meio. Está entre o meio, quase chegando no 8, pessoal. Então, realmente, o meio D é o meio que apresenta o maior número de espécies. Beleza? Tranquilo, né? Vou perguntar esse gráfico na prova, tá? Só que eu vou fazer uma outra pergunta sobre ele. Próximo. A ecologia é uma parte da biologia que estuda a relação dos organismos com o meio que os cerca. Os organismos interagem entre si com todas as partes não vivas do ambiente, tais como solo, água, temperatura ou umidade. Essas partes não vivas são chamadas de... Gente, partes não vivas, tá, do ambiente. Solo, água, temperatura são as variáveis ambientais. Tudo bem? Pode ser também o que eu não coloquei. pH, salinidade, pressão, oxigênio na água, né? Importante. Peixe, se não tem oxigênio suficiente, os peixes vão morrer. Então, o oxigênio é importante. Ele é uma parte não viva. São chamados de quê? Fatores abióticos. Abiótico, pessoal, a palavra a vem do grego, que significa não, é uma negativa. Mas biótico, que vem de bios, vida, quer dizer, um meio sem vida. Então seria fatores bióticos? Não, bióticos seriam com vida. Fatores bióticos são os animais, as plantas, etc. Os fatores abióticos são aqueles que não têm vida. Então essa é a resposta certa. Questão 13. Com relação à teia alimentar abaixo, podemos dizer que, olha só, veja bem, primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte, eu já botei aqui para você as relações entre uma parte dos componentes da cadeia alimentar, na teia no caso, né? Você tem várias cadeias aqui. Temos o produtor, que é o primeiro nível trófico. Então a partir dele, pessoal, todas as teias, todas as conexões que você vê aqui, dependendo do caminho que você seguir, vai ser primeiro, segundo, terceiro nível trófico, consumidor primário, secundário, terciário, tá bom? A partir do gafanhoto. Porque o gafanhoto ele come o produtor, então ele é consumidor primário, CP. Tudo que estiver ligado a ele, né, para quem ele servir de alimento, é secundário. Então aqui o ratinho, o roedor é secundário, o besouro é secundário. Seguindo a sequência, ó, o lagarto é terciário. Mas ele pode ser secundário também se ele comer direto o gafanhoto. E assim por diante, gente. É só observar isso, beleza? Então vamos lá. Eu apaguei de novo, não sei porquê. Ah, tá. Por o seguinte, deixa eu voltar aqui. Tem uma coisa errada. Ah, beleza. Vamos analisar agora as alternativas, tá bom? Há dois consumidores terciários. Quem é terciário aqui? Terciário aqui, ó, é o lagarto, é a cobra e o sapo. Apenas esses são terciários. Primário, secundário, né? Esse aqui é secundário. Secundário, terciário. Ah, tá. Também, ó, esse aqui se esse é secundário e a ave de rapina, vamos chamar esse aqui de ave de rapina. Se a ave de rapina ela come o lagarto, ela também é terciário. Então temos 4. Temos 1, 2, 3, 4 terciários. Diz que há 2 consumidores terciários. Não, não é. A B, o herbívoro é consumidor secundário. O herbívoro é o gafanhoto. Ele só come o produtor. Então ele não é secundário, ele só é primário. O sapo ocupa 3 níveis tróficos. Aqui o sapo. Primeiro, segundo, terceiro. 1. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. 2. Só 2, né? Numa ele é terceiro, no outro ele é 4, se você considerar produtor aqui. Primeiro, segundo, terceiro o besouro e ele o quarto. Só 2. O sapo ocupa 2 níveis tróficos. A cobra pode ser consumidor primário. A cobra está bem aqui. Não, a cobra não pode ser consumidor primário. Para ela ser consumidor primário, ela deveria comer o produtor, não é isso? Então ela não come produtor, ela é carnívora, ela come sapo, roedor. Então ela não pode ser, só pode ser a letra E. Existe um 6º nível trófico. Bora ver?
Agora sim, vamos lá. Primeiro nível trófico, o capim. Segundo, o gafanhoto. Terceiro, o besouro. Quarto, o sapo. Quinto, a cobra. E sexto, a ave de rapina. É essa a resposta. Beleza? Valeu, pessoal. Boa prova e a gente se vê na prova, hein? Boa sorte para todo mundo. Um abraço e até lá.